Pai do Senhor, uma boa noite, mais uma rica oportunidade que o Senhor nos concede, podermos estar juntos para compartilhar a palavra, para ouvir um pouco dos seus ensinos. E já convido você para parar um pouco, se desligar das coisas que nos cercam, colocar a sua família junto de ti aí sentado, seja no seu sofá, seja na mesa ou por um aparelho de celular, enfim, qual seja o equipamento que você está aí em torno, que você possa nesse momento se desligar e se conectar ao Senhor. Mas antes eu te convido a pegar o link que você recebeu com relação ao culto, esse link que nós recebemos sempre alguns minutos aí antes do culto, e encaminhar para os seus amigos, para os seus familiares, para aquele que o Senhor tocar o seu coração, para que você possa fazer isso, para compartilhar desse momento, essa rica oportunidade que temos de estar juntos e compartilhando a palavra do Senhor e aprendendo um pouco mais. E isso é importante fazermos para que nós possamos divulgar o reino de Deus e a sua obra, a sua forma de fazer, de acontecer e como Ele trabalha em nossas vidas. E esse momento é o momento de podermos também fazer isso. Então já pega o seu celular, compartilha aí nas redes sociais, com seus amigos, no WhatsApp, que vai ser bacana isso, é importante. E isso é fazer o reino dos céus avançar também. Muitas vezes nós falamos, como faço a obra? E muitas vezes ficamos presos, como eu já disse em outras oportunidades, somente na leitura ou na pregação da palavra, ou no louvor, mas isso também faz parte da obra. E é importante fazermos isso. Amém? Vamos lá, vamos em frente. Vamos compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. O Senhor colocou no meu coração o Salmo 27. Nós vamos fazer a leitura de todo ele e depois, após isso, vamos trazer alguns pontos para analisarmos. Amém? Então diz a palavra do Senhor: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem piedade de mim e responde-me. Quando tu dissesse, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face e não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda. Não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Perecerei sem dúvida se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém. Esse primeiro verso 1 do Salmo 27, Calvino falava que era o tríplice escudo de Davi, formado pela luz, salvação e fortaleza. E eu creio que não deve ser diferente para nós. Nós temos que ter o Senhor como luz, como a certeza da nossa salvação e como nossa fortaleza, aquele que nos traz força para nós passarmos por todos os dias das nossas vidas. Esse salmo é um salmo de fé. Davi ele vem mostrando vários pontos aqui com relação ao que ele cria e o quanto ele cria no Senhor.
apesar de um trecho mais para o meio do salmo ele ficar um pouco mais choroso, mas é um salmo onde ele coloca e deixa bem forte os pontos que ele acredita e o que ele busca, né? Quando ele fala no verso 4, uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Naquele tempo, o templo ainda não havia sido construído e não foi construído por Davi. Foi deixado essa incumbência para o filho dele, isso uma designação que foi dada pelo Senhor, e isso mostra o quão era importante para o Senhor, ou melhor, para Davi, essa questão do templo. Hoje nós não temos o templo físico. O Senhor, quando Ele morreu por nós na cruz, Ele deixou outras características para nós, né? Quando Ele colocou para os apóstolos que Ele destruiria o templo, em 3 dias Ele construiu um novo templo. Isso remete à figura de Cristo. Então, nesse momento, Davi era o que ele tinha como um entendimento do que era importante, era o templo, estar na casa do Senhor. Hoje nós temos o Senhor, o véu foi rasgado. Nós não temos mais uma ligação com essa questão do templo. É uma bênção e podemos estar juntos dentro da casa do Senhor, o lugar pré-designado, mas hoje nós temos livre acesso e temos que buscar esse livre acesso em todo momento, estar na presença do Senhor. Para Davi ele deixou a questão da importância que era isso para ele. E para nós, qual a importância disso? O quanto isso nos move a ponto de colocar essa questão como algo de tanto desejo, como ele falando, eu pedi uma coisa ao Senhor. Se eu e você fôssemos pedir uma coisa ao Senhor, será que seria isso que nós pediríamos? Ter livre acesso ao Senhor como nós já temos e desfrutar desse livre acesso? É um ponto para nós refletirmos, e Davi deixou esse ponto nesse salmo, e temos que fazer essa análise, o que nós pediríamos para o Senhor, né? O que está dentro do nosso coração, aqui mostra um pouquinho do que estava dentro do coração de Davi, né? Essa confiança, essa necessidade de estar junto com o Senhor no templo, né? É bem marcante nesse versículo, né? Ele fala aqui, ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, no verso 11, por causa dos que andam espiando. Nós temos uma nuvem de testemunhas, né? E temos que pedir para o Senhor nos ajudar com relação à caminhada com Ele. E nós mesmos não há capacidade e nem condições de andar conforme a palavra relata. Mas se nós buscarmos e confiarmos no Senhor, nós conseguiremos com certeza, não por nós, mas por aquilo que Deus faz e aquilo que o Espírito Santo nos auxilia, nos ajuda a caminhar dentro desse caminho proposto pelo Senhor, e conseguimos fazer com que aqueles que estão espiando, né, seja por bem ou seja por mal, na questão de um testemunho, sejam impactados, né, que a nossa vida possa refletir essa questão. Nós somos a Bíblia daquele que não é convertido, né? Então que nós possamos ser bênção nesse aspecto e pedir para que o Senhor nos ajude. No verso 13, um verso bastante analisado pelas pessoas no mundo cristão, né, no nosso meio, e muitas vezes trazido numa questão muito mais física, como uma promessa, do que espiritual, né? Pereceria sem dúvida se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Eu já passei por alguns ministérios e muitos usam isso como algo físico, como eu comentei, e não é isso que o Senhor tem relatado aqui. O Senhor tem as suas bênçãos e pode abrir as portas com relação ao mundo físico, né? Ele tem poder para tudo e tudo está sob o domínio dele. Mas esse aspecto aqui não tem a ver com essa questão, esse verso. Nós já temos desfrutado daquilo que o Senhor tem nos dado. E o bem do Senhor na terra dos viventes que nós temos de maior privilégio é a salvação. Cristo derramou o seu sangue na cruz por mim e por você, para nós termos esse privilégio e para nós desfrutarmos aqui, nesse mundo, já do início daquilo que o Senhor preparou com a morte e com a entrega dele na cruz, e nos dando essa possibilidade de sermos salvos, né? E junto com a salvação, nós podemos ver na Bíblia vários pontos que podem nos trazer outras questões, né? Que não é a questão física, mas é uma questão do que Deus pode entregar. Paz, né? Ele dá a paz que excede todo o entendimento. Nós somos verdadeiros portadores de um reino
e pronunciadores de um reino que esse mundo não conhece, e é algo inédito, né? Então nós somos embaixadores do Senhor aqui nessa terra. E essa denominação de embaixador, ela causa impacto, e no mundo físico, né, nós temos entre os países os embaixadores, e é difícil você se tornar um embaixador, né? E o Senhor nos deu esse privilégio de sermos embaixadores desse reino, um reino onde tudo é eterno, né? E começa aqui, começamos a desfrutar na terra dos viventes. E eu poderia aqui falar sobre vários pontos, né, que nós temos de benefícios assim que nós entregamos a vida ao Senhor e que nós começamos a desfrutar através da nossa fé e através do que Cristo fez, já na terra dos viventes, desses benefícios que são propostos. E aí no último verso, verso 14, o Senhor nos diz aqui na palavra: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Que nós possamos definitivamente, de fato e de verdade, estar ancorando tudo que nós temos nas nossas vidas com relação ao Senhor. Nós falamos aqui por várias vezes, e estamos chegando no final de mais um ano. Adentramos dezembro, já estamos praticamente ao findar da primeira quinzena de dezembro. E mais uma vez, passamos por momentos difíceis, mas em todos eles, independente de qual momento que você e eu passamos, o Senhor esteve conosco, nos sustentou. Basta reconhecer. O sol não deixou de se erguer e de se pôr. As coisas não deixaram de acontecer de forma perfeita nesse mundo. Estão todos muito focados com a questão do Covid e as coisas continuam funcionando. O que virou uma bagunça foi o mundo dos homens. Deus não perdeu o controle e nada mudou. Se nós olharmos, continua acontecendo a revoada dos pássaros, o nascer das flores, né, dos nenéns, das crianças, né, o falecer das pessoas que amamos. Nada mudou. O Senhor não perdeu o controle de nada. E é isso que nós temos que todos os dias entendermos e confiarmos no Senhor. Não existe nada que esteja fora do controle do Senhor. E eu sei que isso é difícil para mim e para você, porque muitas vezes nós queremos ter o controle das coisas. E quando algo sai diferente, nós nos incomodamos e deixamos de fazer isso. Esperar no Senhor. Que eu e você, que nós hoje, nessa noite, em nossas vidas, mais uma vez, possamos recobrar essa questão, esperar, confiar no Senhor, porque Ele não tarda. Tem um pastor que eu gosto muito, de Criciúma. Tive muitas oportunidades de ver pregações online, como essa que estamos fazendo, e me abençoou muito o meu lar. E ele fala o seguinte: a coisa certa, no momento errado, é errado. E quando nós deixamos de confiar no Senhor no momento que é para confiar, é errado. E aquele momento que é para nós fazermos também, e que nós não fazemos, também é errado. Então nós temos que saber esperar, saber ouvir e confiar. Que eu e você, nessa noite, mais uma vez, como eu disse, possamos recobrar essa questão de confiar no Senhor, porque nada saiu do controle dEle. Amém? Te convido a orar agora para que nós possamos já pedir a bênção do Senhor para a palavra, para aquilo que o Senhor já tem para as nossas vidas. Pai, te louvamos, te engrandecemos pelo que o Senhor é. Tu és Deus, Tu és Rei, Tu és Senhor, soberano, que reina sobre tudo e sobre todos, Pai. Queremos mais uma vez colocarmos as nossas vidas diante de Ti, Pai, e pedindo perdão, porque nós somos miseráveis. E nada nesse mundo, e nem ninguém, e nem a forma que pensemos ou que achemos, nos coloque em outra posição. Mas a única posição que nós somos estamos e temos certeza é que somos miseráveis e carentes da Tua misericórdia, da Tua graça e do Teu amor. Feito tudo isso, e tudo isso nós recebemos de graça, através da morte de Teu Filho, Pai. Que nós possamos dar valor a isso. Muda os nossos corações, as nossas mentes, que nós possamos estar, Senhor, sendo renovados, já no findar desse ano, para o novo ano, Senhor. Que nós possamos ter a nossa mente, o nosso coração, a nossa forma de viver, modificados pela presença do Teu Espírito, pelo fluir da Tua palavra em nossas vidas, limpando-nos e transformando-nos, Pai. Pedimos uma bênção especial pela palavra que o Senhor já tem separado das nossas vidas, para que mais uma vez possamos ser abençoados
essa misericórdia, essa bênção, esse amor que não cessa e que é incompreensível para nós, porque em nós, quando olhamos, é difícil de entender que o Senhor faz tudo isso e chega a nos constranger, Pai. Mas queremos lhe ser grato, Pai. Capacita o teu servo para ministrar a tua palavra, que teu Espírito já se faça presente e que sejamos mais uma vez abençoados. Cada lar aqui representado através do aparelho possa estar desfrutando desse momento e que o teu poder, a tua presença, as tuas mãos de cura, de libertação e de alegria possa trazer a cada vida que está aí do outro lado, Pai, assistindo, seja tocado pelo teu Espírito, Pai. Obrigado por podermos mais uma vez estarmos juntos, reunidos em torno da tua palavra, porque o Senhor já se faz presente e nós temos a certeza, a convicção, através da nossa fé, que é assim que está sendo feito e a tua palavra relata isso, Pai. Que onde tiver 2 ou mais reunidos em torno da tua palavra, independente da situação, o Senhor ali se faz presente. E nesse momento temos a certeza, a convicção que o Senhor já está conosco. Obrigado, te louvamos mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Vamos compartilhar da mesa do Senhor. Deus abençoe. Boa noite, igreja, a paz do Senhor. É uma alegria poder estar junto com você para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Já te convido a estar abrindo a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 12. Eu quero ler com a igreja apenas um verso. Está ali no verso 26, João 12, 26. Diz a palavra do Senhor: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Amém? O contexto dessa passagem que está aqui em João, nós vemos aquele momento onde Cristo faz a sua entrada, triunfal em Jerusalém, momentos que antecediam a Páscoa do Senhor. E alguns gregos subiram até essa festa, queriam participar com os judeus. E eles não queriam apenas participar, eles queriam adorar. Diz aqui a palavra, no verso 20 do capítulo 12, você pode ler aí, diz assim: ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar na festa. Então eram pessoas que estavam ali para estar adorando, participando da festa da Páscoa, juntamente com os judeus. Mas houve algo a mais. Esses gregos, eles queriam conhecer a quem? A Jesus. E eles se aproximam de alguns dos discípulos, aqui diz a palavra, chegou até Filipe foi falar com André: olha, o pessoal está querendo conhecer o Mestre, está querendo falar com Jesus. E então houve aquela possibilidade, aquele momento maravilhoso que aqueles homens gregos tiveram então o seu contato com Jesus. E então o Mestre começa ali a conversar. E o que me chamou muito a atenção foi esse verso 26, onde nós vemos Jesus dizendo: se alguém quer me servir, então me segue. Quando Jesus fala isso para uma plateia que não era apenas de judeus, mas também havia ali gregos, e depois você vai ver em Atos dos Apóstolos que nessa festa, depois de Pentecostes, havia ali muitas pessoas também de várias nações, nacionalidades. Então era uma festa muito popular naquele momento. E Jesus, quando ele fala isso, se quem quer me servir, me siga, ele está falando que a salvação não era apenas para os judeus, porque o judeu estava, ele tinha aquela expectativa da vinda de Jesus. Até o contexto diz que quando Jesus ele entra ali em Jerusalém, assentado-se num burrinho, para se cumprir a profecia, eles começam a clamar: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, o rei em nome do Senhor. Então eles viam Jesus como um rei, como um salvador terreno. E essas mesmas pessoas que clamavam por esse Jesus, passou-se uma semana, eles começaram a gritar: crucifique Jesus,
porque eles não estavam entendendo a mensagem do Evangelho de Cristo. Mas quando Cristo então ele fala, quem quer me servir, me siga, ele está dizendo que o plano da salvação é para todo aquele que crê. É para mim, é para você, é para todos nós. Eu e você, nós somos predestinados à salvação que há em Cristo Jesus. É para todos nós, não é? Porque Deus ele enviou seu Filho à terra, ao mundo, para todo aquele que nele crer seja salvo. Então, é a mensagem mais forte do Evangelho. E então Jesus ele começa dizendo, né? E foi o que me chamou a atenção. Todos vocês, gregos, romanos, enfim, judeus, os gentios, todos vocês querem me servir? Então vocês me sigam. E eu queria falar com os irmãos, com a igreja, referente a isto, né? Sim, sobre o servir e seguir a Cristo. Existe uma diferença, muitas das pessoas são servos de Deus, nós falamos, nós somos servos de Deus, mas é que nós seguimos ao Mestre. Se nós formos ver na Bíblia, existem vários exemplos, né? Vamos ficar aqui com os reis, o povo judeu, eles tiveram aproximadamente 38 reis, somando, né, quando teve depois a divisão das tribos, mas foi uma somatória de 38 reis, num período aí de 340 anos. E todos esses reis, a maioria deles, eles serviam a Deus, porque eles eram reis levantados por Deus, então eles eram servos de Deus. Pelo menos esse era o propósito, mas eles não seguiam os mandamentos de Deus. Você consegue compreender? Uma coisa é ser servo, a outra coisa é seguir. Muitos dizem que são servos, mas estão seguindo. Temos o exemplo aí de Judas. Judas foi um servo de Deus, um dos discípulos, e ele não seguiu a Jesus. Voltando para os reis, né, dos 38, o primeiro dele, o rei Saul, ele servia a Deus. Ele foi ungido o primeiro rei de Israel. E ele seguiu ao Senhor? Ele seguiu os mandamentos de Deus? Não. E qual foi o final dele? Foi a morte. Ele perdeu a sua vida. Ele brincou com o pecado muitas vezes e era um servo de Deus. Então, nesta noite, Deus quer falar conosco referente à nossa condição. Nós somos servos que seguem o Mestre ou somos servos? É isso que nós queremos meditar nessa noite. Para facilitar, eu fiz uma divisão, né, dessa ministração nessa noite em 3 partes. A primeira parte, eu quero estar conversando com os irmãos referente às consequências de quem deixa de seguir ao Mestre. Então, primeira parte, consequências de quem deixa de seguir ao Senhor. A segunda parte, nós vamos estar falando sobre como devemos seguir o Senhor. E na terceira e última parte, nós vamos falar que nós não podemos desanimar, que nós temos que persistir, nós temos que continuar, nós não podemos parar. Amém? Então vamos para a primeira parte, que é consequências de deixar de seguir ao Senhor. Abra a palavra do Senhor aí em Números capítulo 32. Aconteceu algo muito interessante aqui. Para os irmãos entenderem, antes de eu estar lendo essa passagem aqui de 32, alguns textos, alguns versos, Deus deu uma ordem a Moisés. Moisés, vá até o Egito e você vai tirar o meu povo daquele lugar e vamos levá-los, né? Vocês vai levá-los a uma terra que manda leite e mel, a nova Canaã, né? A terra prometida. E assim aconteceu. E esse livro de Números é o 4º livro, né, do Pentateuco, né? São 5 livros, esse aqui é o 4º. E nesse momento de Números 32, o povo já estava se aproximando, né, da terra prometida.
eles peregrinaram no deserto por 40 anos. Um trecho que era para ser feito, em 2, 3 meses, devido à desobediência, devido também à necessidade de Deus estar dando um estatuto para aquela nação, uma nova nação que estava nascendo, uma constituição precisava ser dada para aquele povo. Então foi o tempo para que Moisés, no deserto, inspirado por Deus, pelo Espírito de Deus, estar ali escrevendo as leis. E aqui, voltando para Números, então, é o 4º livro, então ele já estava se aproximando da terra prometida. E olha o que acontece com 3 tribos. Vamos ler aqui, no capítulo 32 de Números. E os filhos de Ruben e os filhos de Gate tinham muito gado e grande multidão, e viram a terra de Jader e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Então eles vieram, pois, os filhos de Gade aos filhos de Ruben e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e os maiorais da congregação, dizendo, no verso 3, ele começa a falar de cidades, de nomes de cidades a quais eles viram quando eles estavam ali peregrinando, porque o livro de Números fala muito de peregrinações, fala da numeração das tribos, mas também fala das peregrinações no deserto. Então eles estavam passando numa cidade, num conjunto de cidade, aqui no verso 3 fala o nome de 9, Atarote, Dibon, Jader, enfim, são nomes de cidades que eles viram e encheram seus olhos. Só que essas cidades estavam no meio do caminho, não era o local que Deus havia prometido para esses homens. E o que eles pedem? Então eles viram aquelas cidades, E no verso 4, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é a terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais, se achamos graça aos teus olhos, dê-se essas terras os teus servos em possessão, e não nos faça passar o Jordão. Olha a proposta daqueles homens, por terem visto cidades que alegraram seus olhos, eles pararam, a ordem era ir até a terra prometida, local que mana leite e mel. Eles tinham que atravessar ainda o Rio Jordão para chegar nesse local, mas eles viram essas cidades, eles também tinham muitos gados, então eles acharam melhor eles ficarem ali. Eles não queriam ir até o local onde Deus havia prometido. Então, quando Moisés ouve isso, eles queriam então parar, eles não queriam continuar mais a caminhada. Eles eram servos que seguiam ao Senhor, mas chegou um momento eles quiseram, não quero seguir mais, eu quero ficar aqui. É mais ou menos isso que aconteceu. E olha o que foi a palavra então de Moisés, no verso 6. Porém Moisés disse aos filhos de Gade, aos filhos de Ruben, irão os vossos irmãos à peleja e vós ficareis aqui? Ou seja, a ordem de Deus é para eles atravessarem o Jordão e depois conquistarem todas as terras, todas as cidades. Haveria guerra, haveria peleja. A terra não estava lá, olha, você vai chegar aqui, a terra é sua, pronto, acabou. Não. É por força, você tem que se esforçar, eles tinham que se esforçar. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem da cruz. As coisas não acontecem como você quer, como eu quero. É como Deus quer, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Então eles quiseram parar. Não, nós vamos parar. Então veio ali uma bronca, vamos dizer assim, uma palavra pesada da parte de Moisés e corrigindo aqueles homens. Nós todos vamos pelejar e vocês vão ficar aqui? Então aquilo não foi agradável aos ouvidos de Moisés. No verso 7 ele diz, por que, pois, descorajais o povo, o coração de todos os filhos de Israel, para que não passem a terra do Senhor, que o Senhor lhes tem dado? Então, aquela situação deles desanimarem, de ver aquela terra, de não quererem continuar, Moisés viu isso, você vai desencorajar, vai desmotivar toda a congregação a estar continuando a fazer a obra de Deus. Olha a responsabilidade que eu e você, como servos de Deus, temos de seguir
os mandamentos de Deus, seguir a palavra do Senhor. E continua a palavra, depois lá no verso 16, eles falam que então chegaram-se a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e das cidades para as nossas crianças. 17, porém nós nos armaremos apressando-nos diante dos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para as nossas casas, verso 18, até que os filhos de Israel tomem posse de sua herança. O que aconteceu? Eles viram que não foi boa a colocação deles de ficarem para trás. Então é que eles tentam corrigir. Olha, então deixa a gente ficar, a gente arruma, edifica cidades aqui, deixa as nossas famílias, os nossos filhos, mas nós vamos com vocês. Nós vamos atravessar o Jordão, nós vamos conquistar, nós vamos batalhar com vocês. Quando eles falam isso, Moisés concorda. E foi isso que aconteceu. As famílias ficaram antes do Jordão, ali na região de Gileade, e as três tribos, as famílias das três tribos, Gade, Ruben e uma meia tribo de Manassés, 3 tribos, igreja, não deram continuidade, mas os homens foram juntos e conquistaram a terra de Canaã para as outras tribos. Sabe quanto tempo que durou isso? 20 anos aproximadamente. 20 anos, aqueles homens deixaram as suas famílias e foram para a batalha. E se você for lá para Josué, no capítulo 22, abra aí, Josué 22. No momento que já não mais Moisés, mas agora o Josué, que foi o sucessor de Moisés, ele fala o quê? Para essas pessoas, quando estavam então, depois de 20 anos aproximadamente, começa a ter paz entre eles, eles conquistaram todas as províncias, todas as cidades. Então Josué chama essas 3 tribos. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Aquelas mesmas pessoas, aquelas mesmas tribos, aqueles homens, disseram: tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, vocês guardaram, e a minha voz obedeceram em tudo. Voltem agora para suas casas. Porém, uma coisa eu peço para vocês. Uma coisa, que vocês guardem. Verso 5. Tão somente tende cuidado de guardar com diligência os mandamentos e a lei de Moisés, o servo do Senhor vos mandou. Que ameis ao Senhor, o vosso Deus, que andeis em todos os seus caminhos, que guarde os seus mandamentos, e não se acheguem e não sirvam a outros deuses. Voltem. Por que eu estou falando isso, irmãos? É porque Deus está nos falando nessa noite. Aquele que é servo, siga, obedeça, faça a vontade do Senhor. Não queira dar um jeitinho. Esses homens deram um jeitinho, deixaram as famílias, passaram 20 anos, eles retornaram. Retornem agora, vocês cumpriram a palavra, vocês guerrearam conosco, mas guardem a palavra, não deixe de seguir ao Senhor. Esse foi o mandamento que Josué deu para aqueles homens. E o que aconteceu? Porque eles não ficaram juntos. O plano de Deus é que eles ficassem juntos depois do Jordão. Eles ficaram antes, ficaram separados, perderam comunhão, perderam o momento de adoração, as festas, as celebrações, se distanciaram, ficaram longe, deixaram de cultuar, mesmo com toda a orientação, mesmo com todo o ensinamento. Lembre-se que semanas passadas nós falávamos aqui sobre os desigrejados, as estatísticas das pessoas que não estão mais na igreja e dizem que estão em casa e estão adorando a Deus. É um problema sério, é a mesma coisa que acontece aqui com essas 3 tribos. Eles ficaram distantes, e por eles ficarem distantes,
o que acontece? Foram capturados pelo inimigo, morreram. Vamos ali para Crônicas, 1 Crônicas, no capítulo 5, o verso 25 e 26 diz o seguinte: porém, transgrediram contra o Deus de seus pais e se prostituíram segundo os deuses dos povos da terra, os quais Deus tinha destruído diante deles. Por isso, Deus de Israel suscitou o espírito de Pul e de Tiglat-Pilsener, reis da Síria, que os levaram presos, a saber, os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Por quê? Porque eles não estavam servindo e seguindo as ordens de Deus. Se afastaram dos irmãos, se afastaram do povo, preferiram ficar com aquelas 10 cidades antes do Jordão, e eles foram capturados, presos. Consequências de deixar de seguir ao Senhor. Essa é a nossa primeira parte dessa ministração. As consequências de você deixar de seguir ao Senhor são essas: é perder a sua salvação, é andar por caminhos terríveis. Deus não tem isso para a tua vida, Deus não tem isso para a minha vida. Nós precisamos seguir os mandamentos do Mestre. Você quer ser servo? Siga os mandamentos do Senhor. Jesus disse isto. E indo agora para a segunda parte, como devemos então seguir ao Mestre? Não é? Vamos ali para Lucas, no capítulo 9. Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Aqui nós vamos ver 3 características para nós, como nós devemos seguir ao Mestre, seguir a Jesus. Lucas 9, no verso 57. O subtítulo diz: acerca dos que seguem a Jesus. No verso 57 do capítulo 9 de Lucas diz o seguinte: e aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um dos discípulos: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E Jesus lhe disse: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Aqui nós vemos uma primeira característica daquele que quer seguir ao Mestre: não esperar riquezas nessa terra. É a primeira característica do servo que segue. Porque tem muitos servos que estão na igreja que eles estão ali porque eles querem prosperar, eles querem ter tudo de bom, quer que seus problemas acabem de uma hora para outra, né? Eles acham que não vão ter mais nenhuma dificuldade. Esses são alguns servos, algumas igrejas até anunciam isto, que você precisa prosperar nessa terra. Esse não é o Evangelho de Cristo. Se você quer seguir ao Senhor, esqueça isso. Eu não quero dizer que você não vai prosperar, que você não pode prosperar, que você deve prosperar. A palavra de Deus fala: esforce-te, tenha bom ânimo, não é? Medita na palavra de Deus de dia e de noite, tudo que você fizer, Deus vai prosperar. Então Deus quer o seu sucesso. Deus quer a sua felicidade. Deus quer o seu crescimento. Deus quer, não é pecado isso. Mas quando você é um servo que segue a Deus nessa situação, nessa expectativa de querer ter sucesso, de querer se aparecer, de querer... Quem tem que aparecer e crescer é o Senhor. Nós precisamos o quê? Anunciar a palavra de Deus. Que eu diminua e que o Mestre cresça. Volto a dizer, não é pecado nenhum você dar uma boa casa para o seu cônjuge, você ter um bom emprego. Isso é bênção.
mas nós temos que ter esse cuidado. O nosso coração não pode estar nessas coisas. A primeira característica do servo de Deus é não almejar riquezas nessa terra. As coisas vão acontecer. O próprio Cristo não disse? Você deve buscar primeiro o reino dos céus. As demais coisas, elas vão acontecer. Então, primeira característica é esta. Algumas pessoas acham que estão na igreja, que são servos, e começam a colocar textos bíblicos. Deus me colocou como cabeça e não por cauda. Eu não levo desaforo para casa. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu quero isso. Deus, olha, eu vou descrever aqui para o Senhor o que eu estou querendo, o que eu estou precisando, o Senhor vai me dar. Estão colocando Deus como se fosse um gênio da lâmpada. Né? Sabe o gênio da lâmpada de Aladim? Fazer os 3 pedidos? Vai lá, não, eu quero isso, Senhor. Está tudo errado. Isso não é o servo que segue os mandamentos de Deus, não é assim. Muitos estão até desanimando por conta disto, porque estão ali nessa expectativa de ter um bom emprego, e só pensa nisso. Eu estou na igreja, eu dou dízimo porque Deus vai me abençoar, e porque disso Deus tem que fazer isso. Aí as coisas não acontecem, aí a pessoa desanima. Deus não existe, aquela igreja lá não deu certo, eu vou procurar uma outra igreja, que lá só fica falando da Bíblia, e olha, eu quero mais, né? Eu quero poder, eu quero isso, eu quero aquilo, e começa a desanimar na fé, começa a murmurar, começa a desanimar, começa a se afastar, como as tribos de Gade. Por que as tribos de Gade, elas se afastaram? Porque elas viram terras que aos seus olhos eram melhores para elas. Então, eu vou ficar ali. O que eu vou fazer lá depois do Rio de Jordão? Vou guerrear? O negócio aqui está mais fácil, está tranquilo aqui, não. Nós precisamos continuar servindo ao Senhor. Quando nós vemos, né, essas pessoas que estão, né, nessa situação, querendo ficar ricas sendo servo de Deus, e é só desânimo, é só decepção, né? Deus me levou, né, ali para Ageu, aquele momento onde o profeta Ageu, ele é levado por Deus a orientar o povo que estava com Zorobabel na reconstrução do templo do Senhor. E eles se acomodaram. Olha ali em Ageu, no capítulo 1, no verso 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações aos caminhos do Senhor. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário um saco furado. Isso é o servo que não segue ao Senhor. Aquela pessoa que está na igreja, que diz que é servo, só que não tem nada, porque o coração dele está na riqueza, e Deus está vendo isto, e ele trabalha, ele dá o suor, ele faz isso, ele faz aquilo, ele se esforça em tantas coisas, só que tudo que entra para ele, Deus não abençoa. Está recebendo um salário num saco furado. É o que está dizendo a palavra do Senhor, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. O verso 9, olhastes para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando trouxeste para a sua casa, eu o assoprei. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, da igreja, que está deserta, e cada um de vós corre para a sua própria casa, para a sua própria vontade, para os seus próprios prazeres. Esse é o servo que não segue. Essa é a diferença. Não adianta ser servo, você tem que ser servo e seguir ao Senhor, né?
Por isso retém os céus o seu orvalho e a terra os seus frutos. Você não vai prosperar assim. Essa é a primeira característica para aqueles que querem servir ao Senhor, seguindo. É servir e seguir. Foi o que Jesus disse. Aquele que me serve, siga-me. Temos que seguir ao Senhor. A segunda característica está aqui nesse mesmo contexto de Lucas. E disse o outro, segue-me. Continuando aqui, né, no Lucas, no capítulo 9, 57. Disse outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixe-me primeiro que eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou e disse, deixe os mortos enterrar os seus próprios mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Então, a segunda característica é ter prioridade. É prioridade com as coisas de Deus. Em Ageu mesmo, nós lemos lá em Ageu 1, 5, mas no verso 4, Ageu começa dizendo o quê? É tempo de vocês habitarem nas vossas casas estucadas e a casa de Deus ficar deserta? Prioridade. Quais tem sido a sua prioridade? Jesus está dizendo, o discípulo disse, Senhor, deixa primeiro eu ir resolver os meus problemas, deixa eu ali, despedir dos meus, enterrar o meu pai. O que Jesus disse? Olha, deixa os mortos sepultar seus mortos. Venha e anuncie o meu reino. Fale do meu amor. Qual é a sua prioridade? E Jesus dá um exemplo aqui bem forte. De família, de pai. Não, mas é meu pai. Jesus, calma aí, Jesus. Deixa eu enterrar meu pai. Jesus diz o quê? Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porque Jesus conhece o coração. Estava vendo que era uma desculpa para estar adiando o trabalho de Deus, de estar seguindo ao Senhor. Deus é amor. Deus, Ele compadece de nós, Ele sabe da nossa dor quando nós perdemos um ente querido. Lógico que Ele sabe, Ele conhece de tudo. Não é errado você estar aí em luto, você estar entristecido por alguém que você perdeu. Não é errado isso. Mas quais são as prioridades? Deus conhece o teu coração. Nós temos irmãos e irmãs que perderam os pais muito recentemente. Estava conversando com uma hoje. Deus tem colocado uma alegria muito grande no coração dessa serva. Está animada. E o pai faleceu. Sepultamos, foi feito ali o velório, mas a vida continua. Nós precisamos fazer a obra de Deus. Nós temos o nosso pastor, perdeu a sua mãe. A Manícia, a querida serva do Senhor, a serva que seguia. A serva que seguia. E por que nós temos certeza que ela seguia? Porque Deus fez uma obra maravilhosa no lar da Manícia. Nós vemos hoje toda a casa, o pastor José Luiz com todos os seus filhos, uma casa de sacerdote, casa de pão. Hoje não temos aqui a Lívia, está ali para Bragança, o Gustavo está para São Paulo, mas são sacerdotes. Estamos aqui com Lucas, um sacerdote, casa de pão. Isso é a prova que aquela serva seguia os caminhos do Senhor. Você quer ser servo? Siga e deixe esse legado. Deixe esse legado. Amém? E não se entristeça. Quais são as prioridades? Quais são? Vamos, buscar o Senhor. A terceira característica que nós vemos também nesse mesmo verso aqui de Lucas 9:57, disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa eu despedir primeiro dos que estão na minha casa. Olha o que Jesus diz, ninguém que lança a mão do arado, e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então, mais uma vez, Jesus ele dá um exemplo familiar, coisa que está no nosso coração, no nosso íntimo, é vontade nossa. Nada pode superar o nosso amor para com o Senhor.
nem os nossos familiares. E volto a dizer, Deus não é um Deus carrasco, não quer que você abandone os seus familiares, não é nada disso, Ele está dando um exemplo de prioridade. E essa característica agora aqui, a terceira é amor. Quando você ama fazer a obra, quando você ama a palavra, quando você ama seguir o Mestre, você deixa tudo. Porque você sabe que você não vai despedir dos seus pais, mas Deus está cuidando dos seus pais, Deus está cuidando dos seus familiares. É isso que acontece com aqueles que servem, seguindo. E essa terceira característica é com amor. Se não tiver amor, não vai, não tem jeito. E vamos agora aqui indo já para a terceira parte da nossa ministração, que é a terceira parte é não desanime, não pare. Olha o que acontece, né, ali em Josué. Vamos voltar, nós já falamos de Josué, mas vamos para ele novamente. Josué no capítulo 1, o sucessor de Moisés. E Josué, ele enfrenta essa situação, não é? Ele assume uma liderança conturbada, porque não era fácil estar lidando com 12 tribos, com vários homens, muitos príncipes, né? Quando falamos príncipes, são os principais das tribos, e o Senhor vem dar uma palavra de ânimo para aquele homem, como Ele dá uma palavra de ânimo para mim, para você nesta noite, para você não desanimar, para você estar firme com o Senhor, não é? No verso 1, diz o seguinte, no capítulo 1, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho te dado, como disse a Moisés. Verso 4, desde o deserto e desde este Líbano. No verso 5, nenhum mal te susterá diante de ti, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. Queridos, nós vamos ter lutas, vamos ter aflições, vamos ter dificuldades. Josué teve tudo isso, mas tinha uma promessa de Deus na vida dele e tem uma promessa de Deus na tua vida, na minha vida. Deus é conosco. Se você serve e se você segue os mandamentos, você vai passar por luta sim. Você de repente vai até pensar em querer jogar a toalha, vai parar, mas respire fundo, dobre o seu joelho, medita nessa palavra e você vai ser renovado. Ouça essa palavra, porque o que estou te falando nesse momento é a palavra do Senhor. Essa palavra vai te confortar e vai te fortalecer, porque isso que veio na vida de Josué naquele momento. De repente estava ali preocupado, e agora? Eu tenho que conduzir esse povo. Então vem a palavra, tão somente esforça-te e tenha muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer tudo o que o teu servo, o meu servo Moisés, te ordenou. Medita nessa palavra de dia e de noite, tudo que você fizer, Deus vai prosperar. Tudo que estiver aqui nessa palavra, você com uma comunhão com o Espírito Santo, em comunhão com a igreja, não olhando para as coisas do mundo, não olhando para o que você realmente quer fazer. Querido, querida, igreja, não tem erro. Deus tem preparado para nós coisas maravilhosas, mas não é nessa terra. Aqui Ele vai cuidar de nós, mas Ele tem algo muito melhor, não nessa terra. Porque nós falávamos aqui, o Senhor já deu para nós o que Ele tem de melhor, que é o seu Filho Jesus Cristo, que morreu por mim e por você, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está ali sentado à direita do Pai. Isso Ele já deu para nós, não tem nada de melhor. Mas nesta terra, que nós somos peregrinos e passageiros por ela, Deus já preparou uma nova terra, um novo céus. É para lá que eu quero ir. E eu preciso ser um servo que segue ao Senhor, senão eu não estarei lá e você também não estará lá. Nós não podemos desanimar. Lembre-se daqueles servos, o caminho de Emaús, Lucas, no capítulo 24, os discípulos do Senhor. Lucas 24,
nós vemos que após a ressurreição de Jesus, Jesus apareceu para muitas pessoas. Esses dois discípulos já haviam ouvido que Jesus havia ressuscitado, algumas pessoas já tinham falado isso para eles, mas mesmo assim eles estavam meio que incrédulos ainda. E eles estavam então em direção contrária de Jerusalém, estavam indo para Emaús. De repente ele cabisbaixo, e se você for ler, é isso que estava acontecendo, eles estavam tristes. E Jesus se aproxima desses homens e pergunta: por que vocês estão tristes? O que aconteceu? E ali eles começam a se lamuriar: você não é peregrino, você não sabe o que está acontecendo, o que aconteceu. Jesus, todos nós estávamos esperando que ele fosse ser o rei, que ele ia nos livrar, e de repente ele morreu. É verdade que alguns estão dizendo que ele ressuscitou, mas ali o mestre com eles, eles não conheceram o mestre, estavam tão desanimados. De repente Deus está falando com você agora, e você está tão desanimado e não está percebendo isso, que Deus te ama, Ele tem um propósito de salvação na tua vida. Então sacode o pó do desânimo, levanta essa cabeça, volte a congregar, volte a adorar, faça como aqueles gregos que subiram até Jerusalém para adorar e queriam ver o Mestre Jesus. E Jesus disse para ele: você quer me seguir? Então, você quer ser meu servo? Então me siga. Siga o Senhor. Não fique desanimado não. Aqueles homens eram discípulos do Senhor. Eles estavam desanimados e o próprio Mestre com eles, eles não estavam entendendo. E aconteceu isso também, sabe com quem? Com Pedro. Em João, eu não li aqui em Lucas 24, 13, mas depois você lê aí. Lê na sua casa, você está no seu lar, leia aí e medita nisto. Mas em João, no capítulo 21, nós vemos também um momento onde os discípulos, eles fazem, Pedro, nós vemos aqui Pedro no capítulo 21, verso 3, olha que o Pedro faz um convite, diz assim: disse-lhes Simão Pedro, eu vou pescar. Aí, alguns disseram para ele também: eu também vou. Então eles foram pescar, os discípulos. E que momento que era esse? Momento que Jesus já havia ressuscitado, e eles também já tinham sabido, Jesus já tinha aparecido para eles. E mesmo assim, eles estavam ali, sabe? Parece que perderam a motivação. O que está acontecendo? O que está acontecendo com você, irmão? Por que você está desanimado? Por que você está parado? Desperta, tu que dormes, e vamos fazer essa obra, vamos seguir ao Mestre Jesus, vamos servir seguindo, não pare. Pedro convida as pessoas e vão pescar então. Foram para o mar, não pegaram nada. Jesus se aproxima deles, eles não conheceram a Cristo. Eu estou aqui parafraseando, mas o que está escrito aqui, depois você lê no capítulo 21, que precisamos já estar encerrando. E eles ali então não conheceram Jesus. Jesus fala: olha, lança a rede para cá. Eles lançaram a rede e veio a abundância de peixes. Aí João fala para Pedro: Pedro, é Jesus. Sabe como é que Pedro estava? Pedro estava tão desanimado, tão doidão, que estava nu, ele estava sem roupa. Ele foi pescar e tirou a roupa e estava lá pescando. Jesus apareceu e ele nem percebeu que era Jesus. E Jesus já tinha se revelado para eles. Como Deus, mais uma vez digo, Deus tem se revelado para nós, igreja. Deus tem te salvado, Deus tem te tirado do mundo. Deus tem te curado de tantas enfermidades emocionais, espirituais. Quantas libertações que Deus tem te dado, que Deus já te deu. E a gente parece que esquece. Pedro esqueceu. E quando João fala para ele que é Jesus, ele já dá um tibum na água, já mergulha, põe a sua roupa e vão para a praia e faz ali um banquete. É isso que Deus quer fazer conosco. Quer fazer um banquete. E nós teremos um banquete. Teremos a ceia do Senhor. Participe conosco. Participe desse momento. Porque é mandamento de Deus. É mandamento do Senhor. Vamos concluir? A bênção está em seguir a Jesus.
e não apenas servir. A ordem era para atravessar o Rio Jordão e aí herdar a terra prometida. Esta noite, o Senhor nos anima a continuar seguindo Ele. Você está disposto a seguir ao Senhor? Nós, temos uma equipe, que desde, acho que setembro, que começamos com essa equipe, Aí nós ganhamos essa camisa, Amar e servir. E quando eu estava meditando essa palavra, eu parei e pensei, nossa, servir, E a gente está com uma camisa escrito isso, amar e servir. Não vai adiantar nada estar com essa camisa aqui, ter uma equipe. Nossa, eu só faço parte da equipe, da igreja, tenho uma camisa. Não vai adiantar nada eu dizer que estou servindo, estar aqui pregando, se eu não seguir ao Mestre. Algumas pessoas até falam, como é que eu faço para ganhar uma camisa dessa? Não se preocupe com essa camisa, irmãos. Se preocupe em seguir a Jesus. Siga Ele. De que maneira? Nós falamos aqui as 3 características. Siga. Amém? Vamos orar? Você é precioso para o Senhor. Não desanime. Continue. Faça a obra do nosso Deus. Pai, nós te louvamos nesta noite. Somos gratos a Ti, Senhor, pelos Teus feitos maravilhosos. Obrigado por cada irmão, por cada irmã. Obrigado por essa igreja, Senhor, que nesses 16 anos tem recebido um maná dos céus, tem recebido esta palavra. E é verdade que no decorrer desses anos, muitos olharam para trás, muitos deixaram a caminhada, mas essa noite, ó Deus, a palavra é para todos nós. Aqueles que permanecem não têm mérito nenhum, se amanhã deixar de seguir ao Senhor. Aqueles que deixaram de seguir, se voltarem hoje, se arrependerem hoje, tem galardão nos céus. E aquele outro que nem bem começou ainda, que nem tem entendimento, e já está meio que vacilando, já está com dúvidas, mas se hoje entregar verdadeiramente o seu coração ao Senhor, confiar nele, depositar nele toda a confiança e se propor a conhecer essa palavra, são as prioridades que Deus tem e espera de nós. O Senhor com certeza tem algo maravilhoso para nós nos céus, que o nosso coração possa estar na palavra de Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos servos que seguem a Tua palavra. Assim nós oramos, gratos a Ti, em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja, fique com Deus. Amém. Louvado seja Deus por essa palavra maravilhosa e poderosa que nós recebemos nessa noite. Nós devemos seguir a Cristo, seguir os mandamentos do nosso Senhor. Se alguém me serve, siga-me, e aonde estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Glória a Deus por essa noite. Eu quero incentivar você, aproveitando o encerramento dessa noite de domingo, a compartilhar essa mensagem que nós ouvimos hoje com alguém que você se lembre aí, alguém, como foi dito agora no final pelo presbítero Robson, que precisa voltar a seguir ao Senhor. Nós, todos os domingos, após a celebração, ali no nosso Instagram, no nosso Facebook, nós temos uma postagem com o versículo que foi lido na celebração. Então, você pode acessar ao final dessa celebração no seu Instagram, no seu Facebook, buscar ali pela Ciebe Cacapava, Ciebe Caçapava sem o cedilha, e você vai encontrar ali essa postagem. Eu quero te incentivar a isso, assim como o Mino nos incentivou na abertura a convidar os nossos amigos e familiares a participar dessa celebração. Eu quero incentivar você a marcar alguém que Deus tenha colocado aí no seu coração, nesse post, enviar esse post para a pessoa e incentivar e ministrar na vida dessa pessoa aquilo que você ouviu nessa noite de domingo.
vamos continuar semeando a palavra do Senhor. Eu quero também te incentivar, nós já estamos encerrando a celebração, eu sei que chega esse momento, muitas pessoas já estão ansiosas para saber o que vão comer depois, já tem gente que está fazendo um pedido pelo aplicativo, já tem irmãos que já estão na cozinha preparando alguma coisa, espere mais um pouco, nós temos alguns avisos importantes para dar nessa noite. Queremos continuar incentivando você a contribuir com a nossa comunidade, com a nossa igreja. Você sabe que você pode fazer as suas contribuições presencialmente na celebração da manhã, você também pode passar aqui pela igreja durante a semana, você também pode fazer uma transferência, um depósito na conta da igreja, né? Os dados bancários estão aparecendo aqui embaixo, e você também pode utilizar essa nova ferramenta, o Pix, para fazer uma transferência imediata para a conta da igreja também. Aqui embaixo está aparecendo o nosso Pix, que é o nosso CNPJ, então que você não recue agora, é tempo de nós avançarmos e concluirmos um ano na presença do Senhor, louvando o Senhor também com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Que você possa continuar sendo um servo do Senhor e servindo e honrando ao Senhor também com seus valores. Nós também queremos lembrar os irmãos que no próximo domingo, dia 20 de dezembro, nós teremos uma manhã especial de muita alegria, de muita festa aqui na nossa igreja. Nós desceremos juntos com os nossos irmãos as águas do batismo, uma grande festa ao Senhor por esses irmãos que decidiram declarar publicamente a sua entrega a Jesus Cristo. Domingo que vem então, dia 20, às 10 horas da manhã, na celebração da manhã, nós teremos aqui o nosso batismo. Se você pode, eu quero te incentivar a isso, participe presencialmente dessa celebração. Amanhã, segunda-feira, ali no nosso aplicativo já vão estar disponíveis as inscrições para essa celebração do dia 20, que acontece o nosso batismo. Então se inscreva ali, participe com a sua família, venha para nós nos alegrarmos juntos com esses irmãos que tomaram essa decisão tão importante. E que mais até do que participar presencialmente, você possa ao longo dessa semana orar pela vida desses irmãos, porque nós sabemos que nesses dias eles enfrentarão lutas, dificuldades, adversidades, laços e tentativas do inimigo para que essa demonstração pública da fé deles não se cumpra no próximo domingo. Eu e você, como comunidade, como família, podemos orar também pelos nossos irmãos. Então inscreva-se, participe, ore, e se você não puder estar conosco, nós estaremos transmitindo também ao vivo aqui no YouTube essa manhã maravilhosa, que você possa fazer parte disso. E nós também estamos avisando desde o último domingo a respeito da nossa ceia anual, que vai acontecer no dia 27. Então, o outro domingo ainda, dia 27, acontecerá a nossa ceia anual. E nós estamos fazendo um cadastro lá pelo formulário do Google, assim como nós fazíamos antes de ter o aplicativo, para que nós possamos ter noção de quantas pessoas estarão conosco na ceia. Nós, como os irmãos já sabem, temos uma limitação do nosso espaço físico na igreja, em função da pandemia do coronavírus, e nós estamos limitados a 170 lugares. Então nós estamos fazendo já essa pré-inscrição, que é a nossa inscrição oficial desde o último domingo, e nós queremos te incentivar a também fazer a sua inscrição. Para os irmãos saberem, nós já estamos com 100 pessoas, mais de 100 pessoas cadastradas para uma celebração da noite na ceia. Provavelmente, muito provavelmente, nós teremos os dois horários. Nós teremos a ceia acontecendo às 10 horas e nós teremos a ceia acontecendo às 19 horas, porque dessa forma nós conseguiremos comportar todos os irmãos que fazem parte da nossa comunidade. Mas é muito importante que você faça esse seu cadastro, que você faça essa sua inscrição para participar. Porque uma vez que nós atingimos o total de pessoas que cabem aqui em uma das celebrações, nós encerraremos as inscrições para essa celebração e somente a outra celebração continuará disponível. Como nós temos essa limitação e como nós temos seguido esses protocolos e essas regras de segurança, nós não abriremos exceções nesse sentido. Então, não adianta chegar no dia 25, dia 26 e você querer participar da celebração que já está com o número completo. Nós só teremos vagas na outra celebração. Por isso agora, aqui no chat da nossa live, aqui no chat do nosso canal do YouTube, nós estamos enviando novamente o link para que você possa fazer esse cadastro. E nós também estamos enviando agora, ao final dessa celebração, nos grupos de WhatsApp. Então, se você está nos grupos de membros, você vai receber mais uma vez o link para fazer a sua inscrição. E é importante lembrar aos irmãos que nós fizemos a nossa inscrição e ela precisa ser feita por um dos membros da família que estará aqui. Então nós colocamos ali que você coloque o seu nome, o seu telefone, o horário preferencial, o horário que você pode estar conosco, e coloque ali também a quantidade de pessoas que virão junto com você a essa celebração.
E dessa forma nós conseguimos ter a dimensão da quantidade de pessoas para que nós possamos preparar o templo, preparar os utensílios da ceia para que essas celebrações aconteçam e que nós possamos juntos estar louvando ao Senhor. Então, lembre-se, não recue nos dízimos e nas ofertas, lembre-se do nosso batismo no dia 20, lembre-se de fazer a sua inscrição, o seu cadastro para participar da ceia no dia 27. A nossa igreja segue viva, nós estamos na reta final desse ano de 2020, um ano de muitas lutas, mas um ano com certeza de muitas vitórias, de muitos livramentos e da misericórdia do Senhor se renovando sobre as nossas vidas todos os dias. Amém? Glórias a Deus, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as nossas vidas e continue tendo misericórdia das nossas vidas, que sobre todos nós o Senhor levante o rosto e nos dê a paz, não somente hoje, mas eternamente, e juntos nós dizemos, você pode dizer aí na sua casa, amém. Uma boa noite de domingo e um bom início de semana na presença do Senhor.